Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu sou psiquiatra da equipe do Dr. Renato Mancini. Hoje eu gostaria de falar sobre depressão, mas eu gostaria de falar sobre depressão com um enfoque um pouco diferente do que costuma se falar, né? Eu gostaria de falar então sobre depressão com um enfoque num campo da psiquiatria que a gente chama de psicopatologia, né? A psicopatologia, ela basicamente é a arte, né, do estudo da manifestação de transtornos psiquiátricos, de maneira geral, de um indivíduo que está diante da gente e como a gente avalia essas alterações, né, dessas funções psíquicas. Então, basicamente, em termos práticos, onde a gente usa muito a psicopatologia é no chamado exame psíquico, né? Que assim como outros médicos então fazem o exame clínico deles, então ausculta o coração, ou um ortopedista vai lá palpar o joelho do paciente, ver se ele está com dor naquele local e tudo mais, a gente vai então avaliar as funções psíquicas do paciente que está diante da gente, para a gente poder confirmar ou descartar então uma hipótese diagnóstica que a gente estivesse fazendo, né? Como a gente está falando de depressão, eu vou falar sobre uma função psíquica mais específica, que é o campo da afetividade, né? A afetividade, ela fala sobre todo o colorido de todo o colorido de emoções e sentimentos que a gente tem na nossa vida. Basicamente, esse é o campo da afetividade nas funções psíquicas, né? Dentro desse campo, então, da afetividade, né, existem dois elementos que a gente avalia que são um pouco antagônicos para o que a gente vai falar, então, que é um deles sendo o afeto e o outro deles sendo o humor, né? Para quem não está muito familiarizado com esses conceitos técnicos, eu sei que pode confundir bastante, porque a gente está falando de afetividade, afeto e humor, que são coisas que a gente costuma achar meio que como sinônimos, mas aqui tem algumas diferenças então que a gente vai explicar, né? A afetividade, como eu falei então, sendo esse campo mais abrangente que estuda tudo isso. O afeto, pra gente, ele é o colorido afetivo relacionado a uma ideia, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, né? Imagine que você chegue a uma pessoa e pergunte ou peça para ela pensar sobre um cachorro ou sobre cachorros, né? E a pessoa ela pode ter lá a ideia que ela tem dentro da cabeça dela sobre cachorro e ela pode ter então uma série de emoções e sentimentos que podem, por exemplo, serem positivos. Então ela pode ter um sentimento de felicidade, de amor, ela gosta muito de cachorros e tudo mais. Ou então ela pode ter algo neutro, então para ela é indiferente, cachorros, ela só pensa no cachorro e ponto. Ou ela pode ter inclusive enfim, uma série de vivências afetivas de um campo mais negativo. Seja ansiedade, por exemplo, ou fobia, porque ela tem medo de cachorros, ou seja tristeza porque, por exemplo, ela perdeu um cachorro muito querido recentemente, né? Então, só para dar alguns exemplos para vocês do que é o afeto, né? O humor, por outro lado, eu gosto de pensar o humor como se ele fosse um filtro, né? Através do qual a gente enxerga a vida, né? O filtro afetivo através do qual a gente enxerga a vida num determinado período de tempo, tá? A gente está falando de pelo menos algumas semanas, tá? Para ter essa ideia do quanto que permeia então esse humor que a gente está falando, né? Então, como vocês podem perceber, existe uma diferença entre humor e afeto para a avaliação psiquiátrica, né? Voltando para o campo da depressão, então, com esses conceitos em mente, eu acho que a gente consegue responder, então, algumas perguntas muito comuns que são feitas, né, para psiquiatras a respeito da depressão. A primeira delas seria, então, qual que seria a diferença entre tristeza e depressão, né? Tristeza é um afeto, né? Então, tristeza pode ser um colorido afetivo relacionado a uma ideia, tá? Pra gente. Então, uma pessoa, por exemplo, você comunica para uma pessoa uma notícia ruim, a pessoa ela pode ficar triste, né? Por um tempo, pelo tempo que ela estiver pensando sobre aquilo, né? Já o humor deprimido, então é quando a pessoa ela enxerga um mundo sobre uma lente, vamos dizer, acinzentada, né? Então essa é mais ou menos a diferença, né? Nem sempre essas coisas são necessariamente, então, antagônicas. Uma pessoa ela pode ter tido uma vivência negativa recente que acaba por permear todo o colorido afetivo que ela tem e aí então isso pode se tornar uma depressão, né? E o que nos leva então aí a uma segunda pergunta que eu gostaria de responder, então, que seria qual que seria a diferença entre o luto e a depressão, por exemplo, se é que existe, né? Então, de fato, nem todo luto vai levar a uma depressão e, claro, também nem toda depressão vem de um luto.
Mas uma pessoa, então, ela pode ter perdido um ente querido, ou ela pode ter terminado um relacionamento que era muito importante para ela, ou ela pode ter perdido a saúde, enfim, ter sido diagnosticada com algo grave, né? E ela pode ficar triste por receber aquela notícia, ou por estar vivendo aquela perda, né? Agora, se aquilo é algo que a gente chama, né, que fica incistado, a pessoa quando pensa sobre aquilo, ela fica triste, mas ela é capaz de tocar a vida dela, ela é capaz de ter, enfim, coloridos afetivos positivos por um tempo, um intervalo de tempo razoável ali, do tempo que ela está acordada e tudo mais, a gente não necessariamente chama isso de depressão, então, né? Ao passo que, se aquilo acaba permeando toda a vida dela, toda a forma como ela enxerga o mundo num intervalo de tempo razoável, aí umas 2 semanas, a gente pode, então, pensar que ela preenche esse critério de depressão, que é o humor deprimido, e aí depois a gente vai ver os outros critérios, né? Uma outra dúvida também que as pessoas costumam fazer bastante nesse sentido é: pode uma pessoa deprimida ter afetos positivos? E a resposta é sim, claro que pode. Existem pessoas que têm quadros depressivos graves, muito, né, assim, com um impacto muito grande e que elas podem, de fato, serem incapazes de ter uma vivência afetiva positiva. Mas, para a maioria dos casos, uma depressão leve, uma depressão moderada, a pessoa ela pode estar com um humor depressivo, né, então ter um colorido afetivo negativo a maior parte do tempo, mas em alguns momentos, um estímulo que é muito positivo para ela, que ela gosta muito, ela, sei lá, encontra uma pessoa que é muito cara a ela, que ela não vê há muito tempo, e ela pode sim ficar feliz, ela pode manifestar, então, uma afetividade no polo positivo, como a gente fala, né? Então, esses eram os principais conceitos aí que eu gostaria de passar para vocês a respeito da psicopatologia da depressão e dos conceitos chaves, então, da afetividade. Tá bom? Espero que eu tenha ensinado para vocês, que vocês possam ter tido, enfim, ganhado mais conhecimento com esse vídeo, tá bom? Agradeço pela atenção e até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.